Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Esse nome que está acima de todo nome, Pai. Que nós, Pai, nos rendemos, nós nos inclinamos. Pai, nós desejamos servi-lo e adorá-lo em todo tempo. Nós o reverenciamos, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. É no nome de Jesus, Pai, que nos reunimos aqui para exaltar o Seu nome, levantar as nossas mãos. Pai, obrigado pelo nome poderoso. Obrigado, Pai, pela autoridade no nome de Jesus. Obrigada pela graça e o favor do Senhor que nos segue todos os dias. Obrigada pela essa consciência da presença da pessoa de Jesus. Obrigado, Pai, porque os sinais seguirão os que creem no Teu nome. E nós, como igreja, cremos no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nos despertar, por nos chacoalhar, por nos lembrar, Senhor, daquilo que nos salvou, da pessoa de Jesus que nos libertou. Obrigada por nos trazer a memória, Pai, a viva esperança, a Tua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Senhor, o Senhor nos deu o Teu Espírito, a Tua palavra. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, Jesus. Nós Te honramos nesse lugar, Senhor. Seja reverenciado, Pai. Seja adorado por nós. Seja reconhecido em todo o tempo nas nossas vidas. Em todo lugar que nós formos, queremos exaltar o Seu nome, Jesus. Em todos os lugares que nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós queremos ser as testemunhas vivas do Senhor nessa terra. Eis-nos aqui, Pai. Pai, eis-nos aqui. Muito obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida. Muito obrigada pelo sangue do Cordeiro derramado em nosso favor. Muito obrigada por esse sangue que nos selou, Senhor. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Ei, irmão, queria que você se assentasse mais com seu coração conectado e fervoroso no seu espírito. Não deixe nada roubar a sua adoração, a sua convicção, o seu coração. Obrigado, grupo de louvor, vocês são maravilhosos. Sabe, irmãos, nós precisamos estar avivados, conectados. Com louvor, sem louvor, a gente precisa estar animado por dentro. Não, seu amém não me convenceu. Que amém, irmãos. Ei, nós estamos falando da pessoa de Jesus, do seu nome. Porque o nome é a pessoa. Irmãos, tem tanto poder, estudando sobre esse tema, sobre o próprio Senhor, como é gostoso, como te anima, como te aviva, como te traz à memória tantas coisas. Não que a gente não saiba, mas, sabe, te traz uma alegria por dentro. Eu peço, olha, irmãos, ouça mais, estude mais, leia mais sobre o próprio Senhor. É muito bom ouvir ministrações de tantos nomes conhecidos, mas, irmãos, o nome de Jesus está acima de todo nome. Estude sobre a pessoa do Senhor, estude sobre o seu nome, sobre o poder que há no Senhor, ou o que Ele te autorizou a usar. Você vai ver totalmente diferente a sua vida. Não estou dizendo que situações não vão vir, porque elas vão vir justamente porque você está descobrindo o nome de Jesus. Mas sabe, você já vai saber se posicionar bem melhor. Você já não vai ter tanto medo ou não saber como se mover, porque você sabe que você tem um nome, a quem você pertence, como Paulo disse. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei quem está trabalhando em meu favor. Então você não vai parar, você não vai desanimar, você não vai retroceder. Ao contrário, você vai continuar permanecendo. Eu tenho feito algumas atividades com o pastor pela manhã. E dentro dessas atividades eu conheci uma senhorinha, ela tem 80 e poucos anos. E sabe, irmãos, aquela mulher me ensinou um pouco sobre perseverança sem abrir a boca. Ela tem 80 e poucos, ela fez aniversário esses dias, eu não lembro exatamente, por isso que eu não vou falar quantos anos, você lembra? 83, Adriana, não lembro. 83, o nome dela é Irene. É uma senhora que ela faz academia de manhã comigo. E ela faz a academia dela no ritmo dela. Ela tem 83 anos. Ela faz no ritmo dela, a academia dela. Todo o percurso. E quando termina esse percurso, ela sobe o Ilhapochá sozinha. Todos os dias. Irmão, já subi o Ilhapochá umas 2 vezes só esse mês. Não seguido, tá?
Para que eu inventei isso? Ela sobe e desce. Então, só subir e descer todos os dias, para mim, já foi. Uau! Ela tem 83 anos. Mas ela vai sozinha. Eu não sei você, eu não gosto de fazer atividade física. Eu já faço acompanhada e já não gosto. Imagine você sozinho. Mas isso não para ela porque ela está sozinha. Não para ela porque ela tem 83 anos. Não para, ela fala, não, é bom, eu gosto, me ajuda, não sei o quê. E ela vai. Irmãos, é alto, é cansativo. Faz um teste, sobe lá você. Andando, ela vai andando. Ela, não vai, ela já foi corredora, ela vai andando. Faça você andando. Subir. Irmãos, é cansativo. Mas ela me ensinou, isso é perseverança. Ela vai todos os dias, ela não vai uma vez no ano, de vez em quando ela está animada, ela vai todos os dias. Eu não estou falando da atividade física, eu estou falando da perseverança dela. De todo dia fazer algo sozinha. E às vezes a gente está com preguiça de confessar a palavra, a gente está com preguiça de orar, a gente está desanimado de vir à igreja, a gente está com tantas dificuldades na frente. Por quê? Não tem, meu marido não vai comigo, minha filha não vai comigo, minha mulher não vai comigo, e a gente coloca desculpa em tantas coisas. E nas coisas naturais, a gente vê o povo fazendo, com marido, sem marido, com filho, sem filho, com sol ou com chuva. Vamos aprender um pouquinho sobre perseverar, não é? Então, persevere, irmãos, nas coisas do reino. Persevere quando algo surgir na sua vida. Você levanta o nome de Jesus e persevera, porque todo joelho tem que se dobrar. Então, se surgir uma doença, Senhor, é no teu nome que eu expulso essa doença. E ela vai querer permanecer ali te afrontando. E você vai dizer, você vai sair. Porque o nome de Jesus está acima. Mas eu já orei e você vai continuar dando graças sobre isso. Isso se chama perseverança. Até que se manifeste. Isso pode durar um dia, pode durar 2, pode durar um pouco mais. Mas você e eu não podemos parar de crer no poder desse nome. De declarar o nome de Jesus. Com vontade, sem vontade, se alguém for orar com você, se ninguém for orar com você, se as pessoas creem como você crê, se elas não creem como você crê, não importa. Você tem que pegar esse nome e caminhar com ele, declarando o poder do nome, tudo que você já aprendeu sobre a palavra e permanecer independente dele. E quanto mais ficar difícil, mais você vai permanecer, dizendo, não importa o que eu estou vendo, não importa o que eu estou sentindo, Jesus disse, eu creio e vai acontecer. Achei interessante, domingo eu fui para Santos e eu estava querendo estudar, ler, porque meu dia foi muito agitado. E eu tive que ir de Uber, e aí o senhorzinho do Uber queria conversar. E eu, oh, meu Deus, eu queria estudar. Mas ele queria falar, e eu falei, tá bom, senhor, vou ouvir ele. E comecei a ouvir o senhor. Em conversa, descobri que o irmão também era crente. Glória a Deus, começando a conversar. E aí ele começou a contar um testemunho. Vou resumir. O filho dele estava preso a cocaína há muitos anos. E ele disse, Deus usou um servo e disse que até o final do ano meu filho se converteria. Aí passou um tempo, dentro de um outro episódio, uma outra pessoa disse, olha, antes da meia-noite seu filho vai ser liberto. O que aconteceu? Se você crê, antes da meia-noite o menino disse, pai, eu quero pedir perdão por tudo que eu já fiz. Ele disse, meu filho me batia na minha esposa. Ele era um senhorzinho já. E ele disse, pai, a partir de hoje eu não uso mais drogas. E a partir daquele dia o menino foi liberto. Ele falou, já tem anos, eu ganhei um novo filho. É outro filho, totalmente diferente. Irmãos, Deus continua fazendo. Mas você precisa continuar crendo. O menino estava preso às drogas há muitos anos. E não era qualquer, né? A gente sabe que cada casa ainda. Não era uma criança, era um homem já. Mas Deus libertou, porque os seus pais criam. Os seus pais permaneciam. Os seus pais continuavam ali orando. Não desistiram. Irmãos, você precisa permanecer crendo no poder de Deus. Você precisa permanecer declarando essa verdade. Até que ela se manifeste, porque se Deus disse, Ele cumpre. E Ele já disse várias coisas sobre, não só isso, mas tantas coisas ao nosso respeito nas palavras. Então permaneça dizendo em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque eu sei que já aconteceu. Precisa de perseverança, porque poder há. Precisa crer, porque poder há.
É o Senhor. Eu não ia começar a ministração por aí, mas já que estamos por aí, vamos embora, né? Eu sei que nós já falamos sobre permanecer nele, conhecer o Senhor. Falamos sobre a importância de dar fruto para Ele. Porque isso traz honra e glória ao Senhor. Porque quando ele começou a contar aqueles testemunhos, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Compartilhei lá em Santos, no mesmo dia, estou compartilhando com você. Não conheço o filho dele, só vi aquele rapaz uma vez na vida, o senhorzinho que me levou, não sei. Mas foi o testemunho dele. Fora outros testemunhos financeiros que depois ele contou durante o percurso, da qual Deus livrou. Então, irmãos, permaneça, porque a honra e glória é para Cristo. Frutificar para Ele é importante, mas você vai se alegrar nesse processo. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o poder do nome. Como nós cantamos, há poder no nome de Jesus. E prova do poder quem crer no poder. Você pode abrir Marcos 16, 17? Porque Jesus disse isso. Sabe, irmão, nós percebemos, é muito bom as informações, é muito bom ouvir coisas durante o dia, e se você prestar atenção, você vê mensagem da hora que você abre os olhos, até o último segundo que você fecha os olhos, se você vê, anotar todas as mensagens que você recebe de palavra da Bíblia, você vai ver que tem muita palavra, né? É bannerzinho com Jesus é meu pastor e nada me faltará. É mensagem, versículo do dia. É pregação. É tantas coisas, é diversas formas e maneiras você está ouvindo sobre a palavra. E isso é bom. Mas se nós não tomarmos cuidados, o que acontece? Você ouve e vai. Ouve e vai. Ouve. O dia inteiro você ouviu a palavra, mas você e eu não retemos nada. Você lembra o primeiro versículo que você leu hoje, fora se for o seu devocional? A gente não lembra. O que alguém mandou aí agora à tarde, talvez você não lembre mais. Você lembra o que você estudou. Você parou, leu, meditou. Isso ficou? Porque a palavra não pode estar aqui. A palavra, ela passa aqui, mas ela tem que estar aqui. E para entrar, você e eu precisamos meditar, porque ruminar sobre ela. Porque senão ela vai passar pela sua mente. E quando você precisar, você não lembra, porque ela passou. Precisa estar dentro. Precisa estar firmada dentro de nós. Marcos 16, versículo 17 diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Creem no nome. Expulsarão no nome. Falarão no nome. 19 diz assim: depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Você lembra de fazer discípulos, de frutificar? A gente falou de estar nele e dar fruto nas primeiras 2 quinta-feiras. Eles saíram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Então, eles criam, eles saíram fazendo no nome de Jesus. E o Senhor confirmava. Irmãos, quando você pega uma causa, seja sua ou de alguém, e você diz em nome de Jesus, o Senhor vai cooperar com você para que aquilo aconteça. O Senhor cooperava com eles. E os sinais acompanhavam. Uau! Não, você não entendeu. Sua conta bancária está ruim e você fala: Senhor, em nome de Jesus, eu creio na mudança disso aqui. E os sinais o acompanhavam. Alguém estava enfermo e você impôs as mãos e aconteceu. Os sinais acompanhavam. E o filho de alguém estava preso ou acorrentado em alguma situação. E você intercedeu, você foi lá, não importa como. E os sinais acompanhavam. Porque o Senhor é com você. Porque você e eu cremos no poder do nome. Irmãos, é crer no poder. Senhor, você disse. Não foi eu, Senhor, não foi o meu pastor, foi o Senhor. Foi o Senhor quem disse, eu creio.
Foi o Senhor que mandou eu fazer no seu nome, Pai, eu só vou obedecer. Curar não sou eu que cura, é o Senhor que cura, eu só obedeço, impõe as mãos. Só intercedo, como o pastor disse aqui. Eu só intercedo, Senhor. Mas eu sei que é o Senhor que realiza. É o Senhor quem vai lá. É o Senhor que convence. É o Espírito Santo que convence. Mas alguém tem que estar na brecha, né? Orando. Alguém tem que pôr as mãos. Alguém tem que ir pregar. Essa é a nossa parte. Alguém que tem que permanecer crendo. Não, Deus disse, eu não vou sair daqui. Deus disse, eu vou ficar aqui. Só me removo se Deus mandar me remover. É fácil? Não. Mas é possível. Isso a gente vai praticando, e vai tendo experiência, e vai praticando, e a gente vai permanecendo. Cada vez mais convicto, cada vez mais convicto. Aleluia. Há poder no nome para abençoar os outros, há poder no nome para ajudar a nós mesmos, há poder no nome tão grande que não pode ser medido. Efésios 1:19, você pode ler comigo, por favor? Quiser colocar na tela? Efésios 1:19. Coloca, por favor. Eu vou ler bastante texto. Deixa eu já deixar meu próximo aqui. Colocar aí? Efésios 1:19. Diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder, incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, há poder no nome. Não pode ser medido, há poder. Atos 4:33. Vamos lá. Já li Marcos, então vamos ler Atos agora. Diz assim. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam o dinheiro da venda. Mas eu quero ficar só nesse começo. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. A igreja primitiva tinha consciência do poder do nome e usava com reverência, com temor. A gente precisa, como igreja, ter cuidado. Porque a gente vê muita gente, tudo no nome de Jesus. Está brincando no nome de Jesus, está falando, não, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus não é para usar dessa forma. Nem com brincadeira, nem por... Não, o nome de Jesus é para usar com reverência e temor, seriedade. Não, às vezes a pessoa ela não crê em algo e ela diz assim, eu creio para ganhar milhões, em nome de Jesus. Irmãos, se você crê, você pode declarar. Mas tem gente que não crê. Ela quer, mas não quer dizer que ela crê. Crê. Eu dei um exemplo básico, mas tem tantas coisas que você vê pessoas usando de qualquer forma o nome do Senhor. Brincando. Você é crente, você conhece o poder que há nesse nome. Você conhece o Senhor. Então, não use de qualquer forma. Não fale de qualquer jeito. Fale com convicção do que você está falando, porque você sabe que você está falando do nome, quando o nome representa a pessoa. Você lembra que eu disse que quando você ora no nome, o próprio Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando por você, ou com você, porque ele é o intercessor. Então, por que você vai brincar com o nome? Não. A igreja precisa voltar com esse temor, com essa reverência, com esse respeito. Amém, irmãos? Atos 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção.
esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Quantos testemunhos você já viu aí nas internets de milagres acontecendo? No nome de Jesus. Irmãos, a gente precisa crer que quando a gente ora, alguma coisa está acontecendo. Nossos olhos vendo ou não, você precisa crer. Eu lembro de uma vez, nós estávamos num culto de oração de terça-feira na igreja de Santos. E entrou uma moça e a gente orando e tal, o pastor pediu para orar por ela. O pastor Luiz chamou ela, a gente não conhecia, a mulher veio e a gente veio, ela e mais umas pessoas que o pastor tinha orado. E eu não lembro exatamente qual era o motivo da oração, mas eu lembro que o pastor estava orando por ela. E aparentemente a gente não estava assim, vendo nada. Mas o pastor falou, eu tive uma visão sobre essa mulher. E ela estava sendo liberta, se não me engano, naquele dia. Você lembra, amor, desse testemunho? Lembra? Acho que ele chamou por cura, mas a gente, assim, naturalmente, não estava vendo. Mas ele falou assim, eu tive uma percepção de libertação sobre a vida dela. Então, talvez você, na hora que está vendo, você não vai ver alguma coisa acontecendo. Mas você precisa crer que algo aconteceu. Seja ela foi liberta, seja ela foi curada. Porque quando você e eu cremos e declaramos no nome de Jesus, Jesus sabe o que a pessoa precisa. Às vezes nem ela sabe. Talvez ela esteja orando pela dor no pé, mas o que está causando a dor no pé é outra coisa. E Jesus vai na origem. Mas você e eu precisamos permanecer crendo. Senhor, essa pessoa não saiu daqui da mesma forma. Eu não sei. Vamos para o texto daqueles homens que estavam leprosos. A palavra diz que Jesus deu uma palavra para eles. E eles foram curados na hora. A Bíblia fala que quando eles andavam, Jesus falou, vai se apresentar no templo. Pelo percurso, eles foram curados. Talvez fosse você dizer, não aconteceu nada, que eles continuam aqui na minha frente, cheio de lepra. Mas no caminho, eles receberam o que eles foram buscar. Então, você e eu impomos as mãos, você e eu declaramos no nome, você e eu fazemos aquilo da qual Jesus nos chamou para fazer. E o resto é com Ele. Pode ser que a pessoa, ela orei aqui, você orou por ela, ou foi na sua casa, ou em algum lugar aconteceu isso. E depois, quando chega na casa dela, ela fala, nossa, é mesmo, passou aquela dor. Mas não foi naquela hora que você orou. Mas naquela hora que você disse, em nome de Jesus, se manifestou no reino do Espírito. Então, permaneça no nome de Jesus. Não abra mão. Fique firme nesse poder. Aleluia. O poder, ele é para curar. Atos 8. Poder para salvar. A gente vai ler alguns textos aí. Se você der colocar na tela. Atos 8. Depois a gente vai voltar em Atos 2. Atos 8, versículo 12. No momento quando Felipe lhe pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. Então, olha só, o texto fala que Felipe pregou as boas notícias do reino e do nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Eles creram, foram batizados. Então, nós somos batizados no nome de Jesus. Então, a cura no nome, a salvação no nome, a poder no nome, a batismo no nome. Atos 2, vamos lá, volta um pouquinho aí. Versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando a pessoa é salva? Quando ela invoca o nome do Senhor. Quando ela diz, Senhor, eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu reconheço que Jesus é o Salvador. Eu reconheço que Jesus é Filho de Deus. É exatamente aí que ela nasce de novo, ela é salva.
Porque ela crê em Jesus. Então, no nome nós somos salvos, no nome nós somos curados, no nome nós somos batizados. No nome nós somos libertos. Atos 16. 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração. Eita, quantos textos escritos dizendo que a gente estava na igreja, né? Ou indo à igreja, não é isso? Nós lemos Pedro indo na igreja, eles estão dizendo que estava na igreja. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos dos Deus Altíssimos, e anunciavam o caminho da salvação. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Irmãos, no mesmo instante, isso quer dizer que no nome de Jesus, todo demônio tem que se submeter. Seja possessão, seja enfermidade, algum tipo de enfermidade é demônios, influenciando ou aprisionando. No mesmo instante. Então, nós somos libertos no nome. Olha quanto poder há no nome de Jesus. Essa mulher foi liberta. O nome como uma arma espiritual. O nome de Jesus é uma arma da qual a igreja precisa usar. Use o nome de Jesus, como eu disse, com reverência, com poder, com autoridade, porque é a arma que Deus te deu. Às vezes nós queremos usar tantos métodos, irmãos, é só você dizer, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu chamo, em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus portas se abram. E às vezes a gente quer fazer tantos dias de jejum, oração, e isso tudo é bom. Mas sabe, irmãos, você tem autoridade no nome. E tem coisas que você vai usar autoridade no nome. Você precisa discernir a sua arma. Se é para orar, é caso de oração. Se é caso de exercer autoridade. Se é uma petição, aí você não vai, né? Você vai pedir ao Senhor no nome. Porque até pedidos nós fazemos no nome de Jesus. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, o nome você pode usar. Agora, você tem que saber em qual momento ou como usar. É uma arma da qual Deus nos deixou. 2 Coríntios. Abre lá, por favor. Estão colocando aí? 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são armas humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vou ler mais uma vez. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ei, irmãos, quantas pessoas presas na mente? Fortalezas se levantaram naquela mente. Destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Use essa arma, o nome de Jesus. Efésios 6. Versículo 15. 6, que diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Uau! Irmãos,
Ele está falando de prontidão do evangelho. Ele está falando de escudo da fé. São armas. Ele está falando para apagar os dados inflamados do inimigo. Ele falou sobre capacete da salvação, a espada do Espírito, oração em línguas. São ferramentas. Nós podemos usar. Foi dado a você como igreja. O mundo não pode usar essas coisas. Você e eu podemos. O Senhor já te autorizou e já te capacitou a frutificar no nome dEle. Jesus já venceu, permaneça nessa vitória. Declarando o nome, permanecendo nele, comunhão com ele, frutificando para ele. Firmes, convictos do que ele já fez. Lucas 10. Versículo 17. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus tinha confiado uma missão, eles foram e eles voltaram dizendo: Senhor, os demônios se submetem no teu nome. É a sua arma. Use as suas armas. Comece a orar mais em línguas. Medite sobre as verdades, porque elas vão proteger a sua mente, proteger o seu coração. Use a palavra, porque é a espada. Use a palavra, que é a sua proteção. O nome de Jesus está acima de todo nome. No nome de Jesus, você se protege. Pai, obrigada, a minha casa é protegida no teu nome, Senhor. Obrigada pelos teus anjos aqui guardando as minhas portas, minhas janelas, tudo que é meu. Pai, obrigada, nada vai acontecer com as minhas coisas, porque o Senhor está guardando. Tenha essa consciência, fale essas verdades, não só saiba dessas verdades, confesse isso. Comece a usar a sua boca, irmãos. Comece a usar, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com a verdade, com a palavra, com o poder que há nessa palavra, no nome. Jesus é a palavra. Marcos 16, 15 e 17. De 15 a 17, acho que a gente já leu. Vamos passar um pouquinho. Nós pedimos no nome, e se quisermos desfrutar do poder que há no nome, não podemos olhar para nós mesmos. Eu já tinha falado um pouco sobre isso da outra vez. Nós devemos olhar para Jesus. Porque não é no nosso nome. Não é na minha capacidade. Por mais que eu tenha todos os títulos, feito todos os cursos. Irmãos, desculpa aí. É no nome de Jesus. Então, você pode ser formado no mais alto curso, você pode ter todo o conhecimento natural, você pode ter todas as habilidades, isso tudo tem o seu lugar, mas deixa eu te dizer, é Ele, não é nós. É para Ele, não é para nós. A glória dEle não é nossa. Então, é no nome dEle. É por causa do reino que pertence ao Senhor. Se você for olhar para nós mesmos, irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Precisamos olhar para Jesus. Eu quero que você, por favor, abra em Lucas 9. Versículo 1 e 2. Nós vamos ler. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, eu e você fomos sim autorizados aí. Você e eu podemos sim. Ele nos chamou para isso. Mas nós precisamos lembrar que é no nome dEle. É nas forças e no poder de Jesus. É Ele em nós. É Ele conosco. É Ele através de nós. Amém? Deus-lhe poder e autoridade. Então, você tem poder e autoridade. Você e eu podemos usar esse poder e essa autoridade.
no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, não fique olhando para você, ou que você saiba demais, ou que eu não sei nada. Tem aquele também que, eu não sei nada, não sei nada. Ei, não importa, você conhece Jesus, você nasceu de novo, Ele já te deu autoridade, então agora segue o barco. Isso não quer dizer que você não possa estudar, você deve estudar, você deve aprender mais. Mas lembre-se, é por causa dEle, é com Ele. Amém? João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. A nossa função é declarar o nome com fé e os resultados são com o Senhor. O poder e a autoridade do nome é que traz a resposta para a oração. Então, não é a oração em si, mas é o poder do nome. Quando você ora no nome de Jesus, ou de Jesus, né? E sabe? Jesus está te ouvindo. Sempre ter essa consciência, irmãos, que Jesus ouve a sua oração. Que Deus ouve a sua oração. Porque você está orando no nome do Filho. Tenha essa convicção. A obra de Jesus nos nossos dias hoje, eu quero compartilhar um pouco com você isso. Volta para Marcos 16. Eu falei sobre estar com Ele, eu falei sobre frutificar para Ele, com Ele. Eu estou falando sobre o poder que há no nome de Jesus, que eu e você temos autoridade, legalidade, capacidade dada por Ele para executar tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Você lembra que eu falei que Jesus andou fazendo bem, não é isso? Atos 10, 38? Jesus andou fazendo bem, desfazendo as obras do diabo. Não é isso? Porque o Senhor era com ele. A mesma coisa está com você. O Senhor é com você. E você pode fazer o bem, porque o Senhor é contigo. Você pode desfazer as obras do diabo. Então, nós estamos falando sobre isso. Agora eu vou falar sobre a obra de Jesus nos nossos dias de hoje. Atos 16, 19. Depois de ter falado, eu já li com você e vou lendo de novo. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Uau! O Senhor coopera comigo e com você. Amém? Então, quando você está se movendo nele, Ele está cooperando com você. 1 João 2, versículo 1. Coloca aí, por favor. Vou pedir para colocar na tela todos agora, por causa do horário, tá bom? 1 João 2, 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ou algumas versões têm advogado. Então, o Senhor é o seu advogado, o seu intercessor. O advogado, ele faz o quê? Ele pega uma causa e leva diante do juiz, não é isso? E ele vai interceder pelo seu... Como que fala? Não, a pessoa da causa. Mas ele vai interceder pela causa. Amém? Então, Jesus intercede por você. É o seu advogado. Glória a Deus. Eu não sei se você fica feliz, mas toda vez que você ora e pede alguma coisa, Jesus está lá. Senhor, Ele pediu no meu nome. Ouve Ele. Romanos 8, 34. Romanos 8, 34 diz assim: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está lá, do lado do Pai, intercedendo por mim e por você, irmãos. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 diz assim: Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, oh glória. Mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Jesus se compadece com você. Sabe aquilo que te entristece? Aquilo que é injusto com você? Hebreus 7, 25. E é o seu sumo sacerdote.
Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Ele é o cabeça do corpo. Quem é corpo do Senhor? Faz parte do corpo. Ele é o cabeça da igreja hoje. O Senhor está comandando a sua igreja. Não pense que a igreja ela está... a igreja hoje está assim... Irmãos, a igreja tem um dono. A igreja do Senhor sobre a terra. E quando eu falo igreja, eu falo no geral. Seja em qualquer nação. Se tem um povo lá que clama no nome de Jesus, que entendeu o sacrifício de Jesus, a igreja, Jesus está comandando a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. E agora eu vou falar um pouquinho do uso do nome. Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vou ler mais uma vez, porque esse texto. Não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você lembra que eu falei que o nome salva? O nome de Jesus é no nome. Mateus 28, 19, nós já lemos sobre batismo no Senhor. João 14, 13. Desculpa, não foi o versículo. João 14, 13. Eu vou ler o 13 até o 15. E farei o que vocês pedirem em meu nome. Fala, meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Pode passar. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Os meus pedidos e os seus é no nome de Jesus. Você lembra que ele intercede, ele se compadece? Ele é o seu advogado hoje. Então, clame no nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Ore no nome de Jesus. Dê graças no nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse livramento. Senhor, obrigado porque tem as coisas. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou os seus anjos. Senhor, obrigado por aquilo que eu vi, aquilo que eu nem vi, mas o Senhor me guardou. Seja grato pelas coisas pequenas, pelas coisas grandes. Senhor, obrigado. Glorifique o nome de Jesus, irmão. Testemunhe do nome. Testemunho do nome, não tenha vergonha de testemunhar no nome de Jesus. Uma coisa pequenininha, e daí? Não importa. Seja pequeno ou grande, o nome dele precisa ser glorificado. Precisa ser exaltado. Precisa ser anunciado. E sabe quem vai fazer isso? Sou eu e você, como igreja. Sou eu e você que por onde nós passarmos, nós vamos estar dando glória a Deus. Sou eu e você que onde nós passarmos, nós vamos deixar a marca de Cristo. Sou eu e você que precisamos dar bons testemunhos no nome do Senhor. Então, use o nome do Senhor. Fale do nome de Jesus. Exalte o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé comigo, nós vamos orar. Você foi habilitado, você foi capacitado. Você pode impor as mãos. Você pode orar, você pode pedir. Você pode falar. Amém, vem cá. A Quitéria quer dar um testemunho, tá? Glória a Deus. A Quitéria quer dar um testemunho, então. Amém. Paz, igreja. Amém. Eu não ia falar, mas a pregação toda foi sobre o que eu vou falar, né? E quando ela disse de testemunho, isso eu creio. Todos nós aqui temos um testemunho. Então, não podemos omitir o que Deus faz nas nossas vidas. Todos os dias tem testemunho. Desde o levantar ao deitar. Então, quando a palavra diz o testemunho, nós temos que dar ele.
Nós temos que falar o que Deus faz em nossas vidas. Como ela mesma falou, às vezes parece tão pequenininho e que não tem importância, mas tem. Tudo que Deus faz tem importância. E tudo que Ele faz é para fortalecer a nossa fé, para que vocês venham saber que Deus Ele faz, Ele pode todas as coisas. Né? Então, em nome de Jesus, vou chamar aqui a Maria para me ajudar. Por favor, Maria. Eu não ia falar, porque assim, não é ensoberbecer, não é querer aparecer. Eu quero dizer que Deus Ele pode usar quem Ele quiser. Tá? E a palavra do Senhor fala, aquele que tiver oportunidade, fale de mim. Por onde passar, faça o testemunho, irmãos. Fale o que o Senhor tem feito. Estou em casa na terça-feira, no meio-dia. Maria me liga e fala para mim assim, Quitéria, o meu patrão está doente, você pode vir aqui orar por ele? Eu falei, amém. Na hora eu falei sim, não foi? Mas também falei para ela, falei, Maria, você pode orar. Você também pode orar, não precisa ser só eu. Porque assim, a palavra, ela tem que ser dada e o que você lê, você tem que pôr em prática. E eu estou aprendendo isso, que o que nós estamos aprendendo é para pôr em prática. E não ter medo, nem de pôr a mão, nem de expulsar demônio, nós temos que fazer o que Deus está mandando fazer. Porque nós estamos aqui para fazer isso que Ele está mandando. Né? Falei, eu vou, onde é, Maria? No Boqueirão. Né? Lá vai eu, no sol, no Boqueirão, andando. Cheguei lá às 3 horas da tarde. Falei, primeiro pergunta para o seu patrão se eu posso ir, se ele aceita a oração. Porque eu vou entrar na casa dele, tem que ter, né, ordem e decência. Ela pediu, ele autorizou, eu fui. Chegando lá, o marido enfermo, a esposa com 88 anos, está com Alzheimer, né, Maria? Mal de Parkinson. E o esposo tem quantos anos? 70 alguma coisa, na cama, acamado. Chegando lá, tinha mais 3 pessoas. Eu fui para orar para os 2, já tinham 4 lá esperando. Falei, que mistério, né? Cheguei, falei, meu Deus, eram 2, agora tem 4, agora tem 6. Ô, glória. E foi chegando, né? E foi chegando no apartamento. Eu falei, Jesus, a direção é tua. Né? E quando eu saí de casa, eu orei, ia sem Bíblia. Aí o senhor volta, pega a sua Bíblia. Voltei, peguei a Bíblia e fui. Chegando lá, falei, ó, vim aqui só para orar, não vou me demorar, porque para não ficar puxando conversa. E eu aprendi que quando você vai fazer uma visita, você não precisa se prolongar. Porque quando você se prolonga, você acaba conversando coisas nada a ver, saindo da direção do Senhor e acaba, às vezes, até dando um mau testemunho. Né? Aprendi isso. Então, chegando lá, eu falei, eu vim aqui para orar, não vou me demorar. Amém? Amém. O senhor aceita a oração? Ele falou, aceito. Aí tinha uma outra senhora deitada na cama que eu achei que era dona da casa, mas não era. Né? Era uma amiga dela e ela estava ali no andador, os dois totalmente, sabe, debilitados. Comecei a orar. E eu senti no coração, né, de orar por ele. Falei, o senhor está curado, sarado. Ele falou que ele fumava há 40 anos, mas que faziam 20 anos que ele tinha deixado de fumar e que o pulmão dele estava condenado. Eu falei, não está, o senhor está curado em nome de Jesus. A sua palavra tem poder, o senhor não pode falar isso, né, porque assim, não é isso que Deus tem para o senhor, Deus tem o melhor. Eu orei pelos 2, ali orei, ela foi fazer um café para eles, para a visita toda, que estava tudo lá, né. Orei individualmente para cada um, né, Maria? Deus me usou, né, cada um o senhor revelou algo. E elas confirmaram que eu estava falando a verdade, né? Que eu não estava de mim. Falei, vou embora. Quando eu estou indo embora, desci. Aí o senhor, sobe e faz o que eu mandei. Obedece. Amém? O senhor colocou no meu coração essa palavra. Eu subi. Quando eu subi, ele falou, faz o apelo. Amém? Ali almas se renderam ao Senhor, aceitaram ao Senhor. E hoje, agora, para a honra e glória do Senhor, ela vai dar o resto do testemunho. Para não dizer que fui eu. Amém? A paz, então, eu chamei ela para fazer a oração lá, aí meu patrão aceitou. E ontem e hoje ele está bem melhor, mudou a feição dele, está comendo bastante, ela também está, ela mudou a feição, está outra pessoa, eles são outra pessoa hoje. Fez a barba, comeu. Tudo que eu falei para ele, o senhor vai levantar daí, vai tomar um banho, estava dias sem tomar banho. Estava com 15 dias. Vai tomar banho, vai tirar essa barba, vai cortar esse cabelo, vai sentar, pôr as pernas para fora e vai dizer, eu sou curado e sarado em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Aceitaram Jesus e está curado para a honra e glória do Senhor, porque eu creio. Aleluia! Eu profetizei, cheguei em casa, dobrei meu joelho e falei, não aceito outra resposta, porque Ele é curado, Senhor, no teu nome eu creio. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa somente obedecer. Eu me lembrei do meu testemunho, eu tenho um testemunho parecido, eu sei que o tempo já, mas como Deus está movendo sobre fazer, independente do que a gente acha. Porque assim, se eu fosse olhar para mim, eu não estaria aqui.
para ministrar, não sei você, mas eu fico nervosa com um monte de coisa. Mas a gente vê assim mesmo, né, Michele? Senhor, você está dizendo, eu vou. E quando a gente estava no quarentenário, eu sempre orei para que ele abrisse uma porta lá, uma porta, um verbo da vida lá, e não tinha, né? E eu morava em uma casa, depois fui para um prédio, enfim. Um dia, uma amiga minha, ela pede assim, Vanessa, você pode orar pelo meu sogro? Aí eu falei, posso. Aí então eu vou marcar com ele, mas deixa eu te falar, meu sogro não gosta de crente. Ai, mas que tinha que ser comigo então? Aí ela, não, mas eu vou falar com ele, se ele aceitar, você vai? Eu falei, tá, se ele aceitar, eu vou. Aí ela foi lá, falou com o sogro, aí ela falou, não, eu falei, se ele aceitou, viu? Vem orar por ele então. Eu falei, ai, meu Deus, e agora, Senhor? E era um horário que a Adriana não estava em casa. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou sozinha. Ai, porque a gente fica mais seguro com alguém, né, irmã? Ainda mais quando o nosso marido do lado, né? Eu falei, ai, meu Deus, vamos lá. Aí eu falei, vamos comigo. Aí ela era nova convertida. Ela já era nova convertida, para ficar comigo, né? Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Aí fui. Marcamos orar, era umas 3, 4 horas da tarde, sei lá, mais ou menos essa faixa, tardezinha. Aí eu, paz, eu entrei, não falei paz, porque eles não eram crentes, né? A casa, só ela. Oi, tudo bom? Aí, primeiro que quando eu entrei, quando eu olhei para a sala, eu pensando que eu vou orar para uma pessoa que ele tinha problema no joelho. Vou orar para o irmão, o moço está com problema no joelho, um senhor. Quando eu olhei para a sala, uma multidão dentro da sala, ai, meu Deus, eu não vim preparada para pregar, eu vim para orar e ir embora. Ai, Senhor, me ajuda, e agora? O que eu vou fazer? E aí, lá todo mundo esperando assim, né, olhando para mim, eu, ai, meu Deus. Aí, o Senhor foi dando graça, eu orei por ele, aí fui ali conversando, tudo, enfim. Glória a Deus. Você conhece a família do seu Osman? Pois é. Foi o seu Osman. Aí, ali, ele começou a se abrir para o Evangelho, e a gente foi indo. Mas, sabe, irmãos, eu não iria, não iria, porque, para mim, eu não tinha habilidade, capacidade, não era ministra, não era nada, nem acho que era diaconisa na igreja. Mas eu achava, assim, que eu não podia ir. Falei, ai, meu Deus, e agora? Eu vou lá, porque a irmã me chamou, né? Posso dizer para a nova convertida que eu tinha acabado de ganhar, que eu não ia, que eu estava com medo. Então, eu falei, não, eu vou lá. Então, Deus faz, você precisa só ir no nome dele. Senhor, é no teu nome que eu estou indo, Senhor. Eu não sei fazer. Eu nunca fiz isso, Senhor. Mas o Senhor pode me ensinar. Talvez você até erre alguma coisa. Irmãos, fique em paz. O Senhor, por causa da fidelidade do seu coração, por causa do desejo de servi-lo, pela honra que você está dando a esta palavra, irmãos, Deus vai te respaldar. Talvez eu não falei a palavra certa, mas não importa, a vida foi alcançada com a graça que teve para aquele momento. A mesma coisa foi com ela. Ela obedeceu. Então, se Deus te mandar em algum lugar, se Deus mandar colocar as mãos, irmãos, é no nome de Jesus. Vá, fale, faça, abrace, ore. Não sei o que Deus vai te mandar fazer, mas vá. Quando chegar lá, Ele vai te dar conduzir o que é para ser feito. Mas vá, porque é nele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu vou só orar. Ela vai orar. Só quero acrescentar aqui, quem